Estimados alunos, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui com as questões do SAEB, questões de matemática, parte 5. Eu, Hugo Henrique, estarei conduzindo com vocês ali esse avanço dentro dessa temática. Então, vamos ali ao nosso estudo. O descritor de 9, no contexto das avaliações de matemática, foca em sua habilidade de interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. Isso significa que a meta não é apenas saber desenhar um plano cartesiano, mas sim entender o que cada ponto representa e como as informações são organizadas nesse sistema. Para dominar esse descritor, você precisa ser capaz de identificar e localizar pontos no plano cartesiano a partir das suas coordenadas x e y. E aqui é um ponto importante, ó. O primeiro número sempre vai ser o x, tá? Que indica a posição horizontal, e o segundo sempre vai ser o y, que indica vertical. Depois, analisar as posições de pontos e a relação entre eles. Por exemplo, saber que um ponto está à direita, à esquerda, acima ou abaixo. Extrair informações do gráfico e figura. Isso pode envolver ler um gráfico de linha que mostra o crescimento de uma planta ou encontrar a localização exata de um objeto em um mapa. Isso é a representação do GPS que você tem ali de forma artificial, vamos dizer assim. Mas antigamente existiam revistas como Quatro Rodas, por exemplo, onde você tinha um mapa de todas as principais cidades do Brasil e como acessá-las, depende da BR que você pegasse ali, ok? Vamos verificar ali, pessoal. Questão 1. No plano cartesiano a seguir, estão demonstrados 4 pontos, um em cada quadrante. Então temos ali, gente, na parte superior à direita, chamamos ali aquele espaço de primeiro quadrante, aonde localiza-se o ponto 6 e 4, tá? À esquerda, também na parte de cima, temos ali o segundo quadrante, aonde encontra-se o ponto menos 5 e 5. Abaixo, à esquerda, temos o terceiro quadrante, onde se encontra o ponto menos 6 e menos 4. E abaixo, à direita, temos ali o nosso quarto quadrante, que ele é representado ali pelo número 3 e menos 3, certo? Então temos isso como base de referência. De uma maneira geral, temos ali uma representação genérica para cada um desses componentes. Se x e y são positivos, o ponto é no primeiro quadrante. Se x é negativo, y é positivo, estamos no segundo quadrante. Se x é positivo e y é negativo, temos ali o quarto quadrante. E se ambos são negativos, temos ali então o terceiro quadrante. De uma maneira geral, se os valores ali são, se os sinais dos números ali são os mesmos, ou ele se encontra no primeiro quadrante ou no terceiro quadrante. Ambos positivos primeiro, ambos negativos terceiro quadrante. E aí depois você precisa alinhar certinho para você estar trabalhando ali com a ideia do y, tá? Então lembrando que o y que a gente vai ter ali, pessoal, se ele for negativo, aí eu estou trabalhando no quarto quadrante, se ele for positivo no segundo, tá? Então assim, pense, por exemplo, a ideia de uma conquista de medalhas. Então ali, por exemplo, o segundo ponto vem antes da quarta posição. Então ele está acima do que o quarto colocado. Então isso pode te auxiliar nesse contexto. Analisando a imagem, podemos afirmar que o ponto sinalizado que pertence ao quarto quadrante, então é o ponto que a gente vai ter 3 e menos 3, certo? Ali no decorrer da explicação eu já fui resolvendo isso com vocês, tá? Questão 2. Durante as aulas de robótica, um robô inicia em um ponto no plano cartesiano, na posição 2, 3. Ele se move 4 unidades para a direita, ou seja, eu vou somar essas 4 unidades ao número 2. Ele, ó, e depois 5 unidades para baixo. Então essas 5 unidades eu vou retirar do 3. Qual é a nova posição? Então de um lado vai ficar aqui 2 mais 4, que vai dar 6. Do outro lado vai ficar 3 menos 5, que vai dar menos 2. Coordenada 6 menos 2, ponto A. Questão 3. Em um plano cartesiano, foram marcados os pontos. Olha ali, muita atenção nisso. 4 e 5, primeiro quadrante, tá? Menos 3 e 2, segundo quadrante. Menos 1 e 4, menos 4, terceiro quadrante. 2 e menos 3, então estamos no quarto quadrante. Então, assim, cada quadrante recebeu um dos pontos, A, B, C e D. Vamos dar sequência. Ponto E, ali, ó, 3 e 1.
Então, primeiro quadrante novamente, primeiro quadrante com 2 elementos. Ali, ponto F, menos 2 e menos 1. Terceiro quadrante também com 2 elementos. E o ponto G, 1 e 3. Então, o primeiro quadrante com mais um elemento, totalizando 3 elementos. Então, de uma maneira geral, ficou primeiro quadrante tem 3 elementos, segundo quadrante apenas 1, terceiro quadrante 2, quarto quadrante 1. Agora vamos à pergunta. Quadrante que foram marcados mais pontos é o primeiro quadrante, ou letra A, ok? Vamos avançar ali. Questão 4. Uma empresa de delivery utiliza um mapa quadriculado para localizar os endereços de entrega. O restaurante está localizado no ponto 23 e a casa do cliente 57. Qual é a distância em linha reta entre o restaurante e a casa do cliente? Pessoal, então percebam ali as coordenadas primeiro em x, 2 e 5. Se eu pegar ali e fazer 5 menos 2, isso vai dar 3, certo? Outra coordenada, dessa vez em y, ali 7 e 3. 7 menos 3 vai dar 4. Opa, então eu tenho dois catetos. Um vale 3, o outro vale 4. Pelo sistema que a gente tem do triângulo base, a nossa hipotenusa vai ter que dar, vamos dar uma olhada aqui. Então, vou ter ali, pessoal, vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9, 4 ao quadrado 16. Somando 9 com mais 16, isso aqui vai dar 25. E a raiz quadrada de 25 vai dar 5. Então, encontra-se a 5 unidades. E aqui eu quero deixar uma observação, certo? Gente, analisando ali a raiz de um número, então existe a possibilidade desse número sair como positivo e negativo. Então, assim, a resposta válida é mais 5 e também é válido menos 5. Mas, professor, por que que a gente descarta o menos 5? Porque a gente está trabalhando com noção de distância. E não faz sentido você falar que você andou menos 5 quilômetros. Você andou 5 quilômetros, tá? Então, assim, como outros componentes, não faz sentido também você ter o valor negativo. Por exemplo, eu vou ao supermercado, eu vou comprar um bolo que tenha menos 3 quilos. Não, é 3 quilos. De repente, eu vou analisar no tempo ali que está tá menos 1 hora. Não existe menos 1 hora. Então, assim, passaram-se 1 hora. O relógio nunca corre para trás. Então, assim, distância negativa não faz sentido a gente trabalhar com esse número negativo. Massa negativa não faz sentido. E a gente ter, por exemplo, ali um tempo negativo também não tem lógica. Então, tem estruturações que não fazem sentido. Matematicamente está correto, mas o sentido que você vai estar utilizando ele fica fora de contexto. Então, dá uma fugidinha, então simplesmente descarta esse valor, ok? Vamos ali, ó. Na questão 5. Qual é a coordenada do ponto situado no primeiro quadrante? Opa, temos o ponto B. Então, vamos analisar aqui, ó. O ponto B em cima da coordenada x está em cima do ponto 3, que é o primeiro número que aparece ali, ó. E outro ponto da coordenada, ele está no segundo ponto, que é o número 1. Então, coordenada 3, 1, o ponto B situa-se ali como resposta alternativa C, ok? Vamos ali, ó. Próxima questão. Analisando a imagem, as coordenadas do ponto A são... Então, vamos dar uma olhada. Então, estou avançando à esquerda do X. Então, assim, gente, se eu estou avançando para a esquerda desse ponto aqui, eu estou avançando para o lado negativo. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Só por aí eu já consigo identificar. Agora eu vou avançar para baixo. Para baixo eu tenho aqui, ó, menos 1, menos 2. Então o ponto é menos 3, menos 2. Ali o ponto A encontra-se como resposta na alternativa B. Ponto situado então ali no quarto quadrante, ok? Vamos ali, mais uma situação dessa. No plano cartesiano a seguir estão marcados alguns pontos. Podemos afirmar que pertence ao quarto quadrante os pontos. Gente, onde está o quarto quadrante? Ele está à direita para baixo. Se ele está à direita e para baixo, temos ali então duas letras que correspondem, que seria o ponto E e G, certo? Alternativa A como opção. Lembrando aqui, ó, no ponto A temos aqui, ó, ponto C, primeiro quadrante, tá? Segundo quadrante, ponto F. Terceiro quadrante, aqui A e D. Quarto quadrante, então ali E e G. Agora temos ali os pontos que são pertencentes ao eixo, que temos o ponto O ponto B e o ponto J, que esses fazem parte do eixo, não fazem parte de nenhum quadrante, ok? Avançando, temos ali o descritor D31, que é ali, ó, normalmente utilizado nas avaliações como Prova Brasil, foca na habilidade em resolver problemas que envolvem a equação do segundo grau. E para essa habilidade, é importante que a gente tenha ali uma interpretação, certo? Que a gente consiga contextualizar a ideia da questão,
saiba modelar a situação, ou seja, traduzir o problema em uma equação de segundo grau. Isso pode envolver identificar grandezas como área de figura geométrica, idade ou outras situações que resultem em uma equação com uma incógnita elevada ao quadrado, tá? Geralmente representado por x ao quadrado. Resolver a equação, seja por meio de fórmula de Bhaskara, fatoração ou qualquer outro método apropriado. Validar a solução, ou seja, verificar se as raízes encontradas, os valores de x, fazem sentido no contexto do problema. Por exemplo, uma medida de comprimento não pode ser negativo, como eu havia explicado há pouco, também não pode ser massa nem tempo. Tá? Em resumo, o descritor D31 avalia não apenas a capacidade de aplicar fórmulas, mas a de usar a matemática para resolver situações no dia a dia, desde a interpretação inicial até a análise final do resultado. Então, vamos dar uma olhada na primeira questão. A área de um painel solar quadrado é de 144 metros quadrados. Informação importante, quadrado. Quadrado, todos os lados são iguais. Muita atenção com isso, tá? Que isso a gente vai protelar até o fim da questão. Se o lado desse painel for reduzido em 2 metros, qual será a nova área? Então, ambos os lados, gente, vão ser reduzidos em 2 metros. Então, vamos ali. O primeiro passo que a gente vai ter que fazer é analisar a equação. A área é lado ao quadrado. Então, o que eu vou fazer, gente? O inverso da potência é a raiz. Então, ali, eu vou tirar a raiz quadrada da área. Nesse caso em questão, a raiz quadrada de 144, cujo resultado é 12. Gente, como que eu sei que a raiz de 144 é 12? Se você não lembra a ideia, então assim, vai multiplicando os valores ali, até que você vai chegar, que alguém vezes alguém vai dar 144. E esse alguém, por questão, é o número 12, tá? Então, 12 vezes 12, 144, raiz quadrada de 144, volto no 12. Avançando aqui, gente, então assim, ó, cada lateral desse quadrado tem 12 metros de comprimento, então eu quero reduzir 2. Então assim, gente, vai ficar um quadrado, dessa vez com dimensões 10 por 10. E se eu fizer 10 vezes 10, então a gente já consegue chegar na resposta que é 100 metros quadrados. Como opção de resposta, letra B, de maneira bem direta, ok? Avançando agora, próxima questão. O piso de um salão retangular tem área de 108 metros quadrados. Sabendo que o comprimento do salão é 3 metros maior que a largura, quais são as dimensões do salão? Então, vamos dar uma olhada ali. Temos opções de resposta. Vamos avançar e entender a temática ali. Ó. Sabendo que a orientação dada refere-se à lateral, que vale x, e o comprimento 3 metros maior, então x mais 3. E isso então tem que dar 108. Assim temos x que multiplica x mais 3 igual a 108. Fazendo a distributividade, x vezes x ao quadrado, x vezes 3, 3x, igual a 108. Só que o 108 passa da segunda parte da equação para a primeira e ela inverte o sentido, ficando então menos 108. E isso igual a zero. Com isso, a gente vai ter aqui, ó, que a partir da equação genérica que eu tenho, que ela é representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a gente consegue identificar alguns pontos importantes, tá? Primeiro deles, gente, meu ponto A. Professor, mas não aparece nenhum número multiplicando x ao quadrado. Mas não quer dizer que não, porque não aparece que não exista número ali. Existe um número neutro, gente, e esse número neutro na matemática é o número 1, certo? Então ali, o valor do A que eu tenho para essa questão, ele vale 1. O B, gente, é o número que está multiplicando o termo x. Mas para isso, muita atenção, que você precisa pegar aquele número com o sinal também, tá? Então ali aparece mais 3x, então aqui mais 3 ou simplesmente 3. Agora o termo em C é o termo que está isolado, ele está sozinho. E nesse caso ali, gente, quem corresponde ao C é o menos 108. Tendo isso como informação, a gente aplica na equação em duas partes. A gente vai identificar primeiro o delta, depois a gente avança para verificar quais são as raízes efetivamente. Então, assim, por isso que eu preciso destacar quem que é meu A, meu B e meu C, porque agora eu vou utilizar. Então, no lugar do B, gente, eu vou substituir por 3, como é B ao quadrado, 3 ao quadrado. Aquele 4 é da fórmula, 1 é o valor do A, o menos 108 é o valor do C. Então, eu vou desenvolver 3 ao quadrado, é 3 vezes 3 que vai dar 9. Ali, regrinha de sinal, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 vai dar 4 e 4 vezes 108 vai dar 432, que somado com 9 vai dar 441. Avançando, temos ali a nossa equação de Bhaskara, então eu vou substituir ali, gente, o meu B por 3, lembrando que ali na fórmula tem aquele sinal de menos, então passa a ser menos 3. Ali eu vou ter a raiz de delta, certo?
E no lugar da raiz de delta, que eu tenho ali, gente, eu vou trocar por 441 e eu vou dividir ali ó, por 2 vezes A, no caso em questão, 2 vezes 1. Então, extraindo a raiz quadrada ali, gente, de 441, isso aqui vai dar um total de 21. Então vai ficar menos 3 mais ou menos 21 divididos por 2. Como é a equação de segundo grau, gente, e esse termo aqui ó, ao quadrado garante que eu tenho duas respostas, é isso que eu vou pegar, validando uma aqui pelo lado positivo do que saiu da raiz, outra pelo lado negativo. Então vai ficar ali, ó, menos 3 mais 21. Gente, imagina que eu tenho 21 reais, eu estava devendo 3, pago, fico com 18. Metade de 18, 9. Pegando agora, menos 21. Então ali, menos 3 com menos 21, estou acumulando dívidas. Então isso vai dar menos 24, que divididos por 2 vai dar menos 12. Lembrando, pessoal, que eu vou desconsiderar total o valor negativo, então eu só vou fazer uso do positivo. Então o valor de x da questão é 9. E a outra recomendação é x mais 3. Então 9 mais 3 que vai dar 12. Então a gente já tem aqui como resposta, pessoal, a letra B. Porém, tem uma outra forma da gente fazer essa questão de maneira bem jogo rápido. Vai nas opções de resposta direto, multiplica os dois valores que estão ali, gente, e o resultado tem que dar 108. Se a gente for fazer, ó, a letra A vai dar 130, estourou, não é essa a resposta. Se a gente for fazer a letra C, aquilo ali vai dar 88, está inferior ao valor ali. E se eu fizer ali 11 vezes 14, pessoal, isso aqui vai dar ali um total de 156, estourou também, desculpa, 154, que estourou o valor. Então ali, gente, e 9 vezes 12 realmente vai dar 108. Então assim, tá aí mais uma dica prática para vocês estarem fazendo isso de maneira mais eficaz. Tá? Questão 3. Um número inteiro positivo somado ao seu quadrado resulta em 90. Qual é esse número? Gente, aqui a gente tem as condições da gente estar fazendo por Bhaskara, mas o que eu recomendo, gente, a gente já conseguiu descrever a ideia da questão, tá? Então assim, ó, o que a gente vai ter ali, ó, um número inteiro positivo somado ao seu quadrado. Então x mais x ao quadrado tem que ser igual a 90. Maneira rápida da gente fazer, pega essa equação e substitua pelos números que aparecem ali. Vamos começar sempre do maior para o menor. Se eu fizer ali 12 ao quadrado, só aí vai dar 144, já estoura. Ali, 10 ao quadrado, 10 vezes 10 é 100, também estoura. Se eu pegar 9, 9 ao quadrado, 81, 81 mais 9, 90. Matamos a questão que é a letra D, certo? Sem fazer uma vírgula de cálculo, só por raciocínio e pegando coisas que a gente sabe. Mas vamos desenvolver a questão. Então, fica ali, ó, gente, ó, x ao quadrado mais x menos 90 igual a zero. Lembrando que o 90 está de um lado, quando ele passa para o outro, automaticamente ele inverte o sinal. Aplicando aqui, pessoal, olha o que temos ali. Precisamos identificar o meu A, meu B e meu C. Como não aparece nenhum número, gente, multiplicando as letras, o número em questão é o número 1, tá? Como está aparecendo ali, ó, o sinalzinho de mais, então ambos são mais 1. A vale mais 1, B vale mais 1 e o meu C vale menos 90. Aplicando em delta, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então o meu B, gente, vale 1. Ali, ó, regra de sinal, menos com menos que vai dar mais. 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes 90 vai dar 360. E vai ficar 360 mais 1, que isso vai dar 361, tá? Avançando agora para a próxima questão. Então, a gente aplica efetivamente em Bhaskara esse conceito. Lembrando que a nossa fórmula é menos b, então passa a ser menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que passa a ser então ali 361, certo? Que eu vou dividir por 2 vezes a, onde o meu a vale 1. Então, olha como que vai ficar. Menos 1, mais ou menos, a raiz quadrada de 361, isso aqui vai dar 19, divididos por 2 vezes 1, que vai dar 2. Aplicando ali, gente, na questão. Então, assim, ó, o que a gente vai pegar? Eu vou pegar primeiro o mais 19. Então, vai ficar 19 menos 1, vai dar 18. E 18 divididos por 2, 9. Segunda resposta, menos 1 e menos 19 divididos por 2. Menos 1 com menos 19, gente, então o que a gente vai fazer aqui? Estou somando dívidas, isso vai dar menos 20. E menos 20 divididos por 2, isso vai dar menos 10. Mas perceba que a gente está trabalhando ali com dimensão, gente. Então assim, ó, ele está deixando explícito ali, ó, no enunciado, um número inteiro positivo. Então o menos 10 já sai de cena. Como resultado, então ali vou ter um 9, que percebo que a gente já conseguiu chegar nessa resposta só utilizando a lógica anteriormente, ok? Vamos avançar. Questão 4.
A soma da idade de Pedro com o dobro do quadrado da sua idade é 36. Qual é a idade de Pedro? Então, primeiro, vamos adequar a equação, tá? Então, assim, ó, a gente vai ter ali a idade de Pedro, x mais o dobro, duas vezes, tá? O quadrado do termo, então, ali, ó, então, 2x ao quadrado, mais x é igual a 36. Então, assim, gente, o que a gente faz? De uma maneira direta, substitua na equação por aqueles valores ali e você já vai perceber que você vai estar desenvolvendo a questão. Então, olha ali o que eu tenho, gente. Só se eu for pegar o 6. 6 ao quadrado só aí já dá 36. Então, já viu que estourou. Se eu pegar 5, 5 ao quadrado, 25. Vezes 2, 50. Já estourou. E se eu pego 4? 4 ao quadrado, que eu tenho ali, gente, isso vai dar 16. 16 vezes 2, 32. 32 com mais 4, 36. Opa, então a resposta correta é ali o número 4. Letra B? Sim, mas vamos desenvolver, tá? Então vai ficar ali, gente, ó, 2x ao quadrado mais x menos 36 igual a zero. Então, assim, ó, o que a gente vai ter lá, pessoal? Nessa comparação, então, assim, o a é o termo que multiplica o x ao quadrado. E nesse caso em questão é o número 2, tá? O x, gente, é multiplicado pelo termo b. Como não aparece ninguém ali, é apenas o número mais 1. E o C é o carinha que está isolado. No caso em questão, ele vale menos 36. Aplicando em delta. Então vai ficar ali, ó. Delta igual B ao quadrado menos 4AC. Então ali, o meu B, a gente, vale 1. Então vai ficar 1 ao quadrado. Meu A vale 4. Desculpa, o 4 é da fórmula. O meu A vale 2 e o meu C vale menos 36. Então ali, gente, 1 ao quadrado vai dar 1. Então eu vou fazer a regrinha de sinal. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 2, isso vai dar 8. 8 vezes 36, isso aqui vai dar 288. Que somado com mais 1, isso aqui vai dar 289. Muito bem, vamos avançar. A partir disso, olha o que eu tenho. Vai ficar aqui, ó, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta divididos por 2a. Então, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 289, divididos por 2 vezes 2, que vai dar 4. Raiz quadrada de 289, isso vai dar 17. Então vai ficar aqui, ó, 1 mais ou menos 17 divididos por 4. Fazendo isso, gente, a minha primeira opção de resposta, então vai ficar ali, ó, eu vou pegar o mais 17. Então vai ficar aqui, ó, menos 1 mais 17 divididos por 4. Ou 17 menos 1, que vai dar 16, que divididos por 4 é 4, tá? Gente, nessa questão, eu estou trabalhando com idade, não existe dado negativo. Então eu já cheguei no 4 e a opção de resposta. Mas matematicamente, a gente tem mais uma resposta que ela é válida, onde eu estou pegando o lado negativo. E nesse desenvolver da questão, a criança teria menos 4 anos e meio, o que não faz sentido, tá? Então, como resposta, temos ali a letra B. Então, vamos lá. Aqui, ó. Um terreno retangular tem ali, ó, 600 metros quadrados de área. O comprimento do terreno é 10 metros maior que a largura. Quais são as dimensões do terreno? Então aqui, gente, o que eu recomendo? Vocês ali, ó, de uma maneira geral, entendam a lógica da questão. Mas, de repente ali, pessoal, se for o caso, pega os valores numéricos, multiplica eles, e os valores numéricos ali multiplicados tem que dar 600 metros quadrados, certo? Então é isso que a gente tem como margem de apoio e plano de referência. Mas, avançando aqui, pessoal, o que a gente vai ter lá? Fazendo o desenvolvimento, eu estou trabalhando com terreno retangular, então é a área do retângulo que eu vou pegar ali. Então, como que ficaria? Ali, ó, x mais 10 igual a 600. Então, vou aplicar a distributividade. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 10, 10x. Isso igual a 600. O 600 está positivo, eu jogo para o meu lado aqui, ele vai ficar, então, negativo. E agora, eu vou comparar para identificar quem que é meu A, meu B e meu C. Vocês conseguem fazer isso? Muito bem, gente. Não tem nenhum número que aparentemente está multiplicando ali o x ao quadrado, então esse número em questão é o número 1, certo? Gente, o termo que multiplica o x é o 10, então a gente vai estar trabalhando que o meu b vale 10. O termo isolado é o termo c, que vale 600. Agora, a gente aplica aqui em delta. Então, como que vai ficar? B ao quadrado, 10 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o meu A, que vale 1, vezes o meu C, que vale menos 600. Então, ali, gente, 10 ao quadrado vai dar 100. Eu vou ter que fazer regrinha de sinal. Menos com menos vai dar mais.
4 vezes 1 vai dar 4, e 4 vezes 600, 2.400. 2.400 mais 100, 2.500. Muito bem, vamos avançar. A partir disso, temos ali a nossa configuração. Então vai ficar aqui, ó, aplicando agora efetivamente em Bhaskara. Então ali, ó, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. E agora a gente busca ali o valor do delta, tá? E isso dividido por 2a. O meu b, a gente vale 10, só que na fórmula ele vai vir como menos 10. O meu delta vale 2.500 e embaixo vai ficar 2 vezes o meu a, que o meu a vale 1. Então vai ficar aqui, ó, menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de 50, de 2.500, que vai dar 50, divididos por 2. E ali, gente, eu vou pegar o valor positivo inicialmente, porque o negativo não importa pra gente, tá? Mas tem aqui também. Então ali, ó, vai ficar 50 menos 10, que vai dar 40. E a metade de 40, 20. Matematicamente, outro termo tá aqui, ó, gente. Então vai ficar menos 10 com menos 50, menos 60, que a metade vai dar menos 30. Só que assim, a gente não consegue ter esse tipo de dimensão, pessoal, negativa, por exemplo, no registro de imóveis. Então não faz sentido trabalhar com esse número sendo negativo. Matematicamente está correto, mas nesse contexto perde a lógica, tá? Então assim, uma dimensão vale 20, a outra é 20 mais 10, e 20 mais 10 vai dar 30. Então assim, eu vou ter como dimensões desse retângulo 20 metros e 30 metros, que é a letra A, certo? Vamos avançar aqui, gente. Bom, pessoal, vamos aqui então à questão 6. Olha do que se trata. A área de um quadrado é 64 centímetros quadrados. Se o lado do quadrado for aumentado em 2 centímetros, qual será a nova área? Então perceba, gente, no desenvolvimento eu preciso extrair a raiz quadrada de 64. E a raiz quadrada de 64 é 8. Como a área foi dada em centímetros quadrados, então o meu lado é 8 centímetros. Muito bem. Avaliando esse contexto, pessoal, o que a gente vai ter como representação? Eu vou aumentar em 2 unidades, 2 centímetros. Então, de 8 mais 2 passa a ser 10. Então, é um quadrado com 10 centímetros de lado, ou 10 centímetros de comprimento, largura, enfim. Então, é a mesma coisa ali. Então, a área a gente vai ser 10 vezes 10, isso aqui vai dar 100. No caso em questão, 100 centímetros quadrados, e como resposta a gente vai ter a nossa letra B. Pessoal, então sempre muito atento. Tem questões ali que você já consegue indicar pela resposta, visualizar o desenvolvimento da questão, muitas vezes sem ter que fazer o desenvolvimento da questão. Então, fiquem atentos, porque quanto maior for suas habilidades, menos trabalho você vai ter para estar desenvolvendo a questão, ok? Então, me despeço aqui de vocês, um forte abraço e até a nossa próxima aula.